Boa noite, Alê, seja bem-vinda, Vanessa. Eu não vi o nome da outra. Bom, esse eu já não sei, tem que falar pra mim que Dix é a Lana, a minha irmã, Dix, quem que se Dix aqui? Eu sabia que era adolescente. Rodrigo, seja bem-vindo. Tudo bem com vocês? Daqui a pouco nós esperar a Gica entrar aqui. Vamos chamá-la. Eu não sei se todos já conhecem a Gica. A Gica, assim, muito cheia do espírito. Vai ser uma bênção. Sejam todos bem-vindos. Eu creio que será uma bênção essa palavra dela hoje. Ela tem muita revelação. Muita, muita, muita. Vamos esperar aqui que ela deve estar entrando. Aqui ela entrou. Gica, seja bem-vinda. Já estou te chamando aqui. Era que... Como é que é aqui, gente? Para eu chamar a Gica. Vai tanto tempo que eu não faço live com ninguém que eu tô até desaprendendo. Semana só eu falar isso. Vamos ver, Gica, eu tô chamando. Oi! Tudo Oi, bem? tudo bom, Alê? Tudo bem com você? Joia, graças a Deus. Oi, pessoal, tudo bom? Que delícia estar aqui de novo. Nossa, eu falo assim que Deus tem umas pérolas, né? Tem assim, o Senhor tem umas preciosas que Ele manda e você é uma delas. Eu fico tão feliz de você estar aqui, porque eu Mas sei que eu vejo você muito fundamentada, né, Gica, no espírito, na palavra. E eu penso assim, a gente tem vivido um tempo que a gente precisa muito estar fundamentado e estar assim muito consciente de quais são as nossas bases, né? Porque a gente vive um tempo em que tudo balança, né? é, E o Espírito Santo, ele me deu essa direção para nós estarmos trazendo aqui, para que cada pessoa, naquilo que o Senhor tem edificado a vida dela, que ela possa nos edificar. Porque quando Deus constrói algo em você, parece quando você fala, você tem autoridade para falar. Não significa que tudo que a gente fala, a gente está vivendo aperfeiçoado já. Mas quando você tem uma revelação, você tem autoridade para falar, não é verdade? é verdade, Alê. E você sabe que esse tema, né, que você escolheu foi muito pertinente, porque realmente esses dias balançou aqui, né? Eu perdi um amigo muito querido, esposo da minha amiga, assim, que a gente cresceu juntas, 34 anos, dois filhos Nossa, pequenos, né? E assim, abala muito a gente quando é muito perto, né? abala. Embora, né, nós cristãos, eu tô crescendo nessa revelação também, tô pedindo para o Espírito Santo de olhar a morte não como um fim, mas Verdade. como só uma transferência de lugar, né? Mas essa separação para nós de corpo é muito difícil, né? É verdade. Então veio isso, aí veio o marido de uma outra pessoa que tá trabalhando, que trabalha aqui com a minha família também, que tá na UTI, sabe, um monte de coisa. E o tema da sua ministração foi a minha oração nesses dias. Olha que lindo, Gica. Eu falava, Espírito Santo, me fortalece para eu não desviar os olhos de Jesus. É, assim, várias vezes eu estava orando e dizendo assim, eu só olho porque o Senhor revelou teu amor na cruz por mim e não pelas circunstâncias. Eu me Glória. recuso a olhar para as circunstâncias, Jesus, mas eu quero fixar os meus olhos em você e saber que o teu amor me basta, que o Senhor está triste com essa situação, que o Senhor, lógico que o Senhor fica feliz em receber um filho na tua É casa, verdade. mas eu sei que também o Senhor fica triste por ser uma vida tão nova, né? Deixou filhos, esposa tão Pelos que nova. ficaram, né? Pelos que ficaram. É, eu sei que o Senhor compartilha dessa nossa dor, assim, o Senhor sente. Então foram dias que eu tive que fazer esse Exercer exercício essa fé. mental. Exatamente. Dica, e é tão interessante que você está falando, era uma coisa que eu ia até comentar, assim, eu falei, gente, eu quero colocar isso, porque eu percebo que essa questão de, às vezes, você sair, assim, balançar na sua perseverança tem a ver com o seu aí, que tá falhando, Ixi, voltou, gente. né?
Desculpa, travou aqui porque meu filho me ligou, gente. Ah, Desculpa, travou. eu voltei aqui meu. Então, Gica, eu percebo assim, eu não sei se você concorda, eu percebo muito que a facilidade ou de nós decairmos da graça, ou de nós balançarmos no processo, tem muito a ver com as circunstâncias que a gente enfrenta, né? Então, é no meio das Sim, circunstâncias, a gente vai firme enquanto as coisas estão acontecendo, de forma com que a gente está confessando, de forma com que a gente está crendo, está falando. Mas me parece que esses momentos onde nós somos, de fato, convocados a perseverar, a permanecer, é justamente nesses momentos em que vem uma circunstância que ela tende a sim. balançar mesmo os fundamentos, né? E eu falei, eu vou falar com a dica que é sobre... E aí você vem com isso, olha para você ver como é o Espírito Santo, né? Porque é isso que eu acho que a gente precisa. Nessa hora em que as nossas bases são balançadas, nós permanecemos. Então, libera aí, minha filha, o rio que está aí dentro. É isso mesmo, Ale, porque assim, né? A fé, quando tá tudo bem, é muito fácil, né? É verdade. Mas a fé, né, a gente precisa da fé no momento, na adversidade, né? E aí que é o X da questão, da gente lembrar e fazer o exercício, levar cativo o nosso pensamento a Cristo, porque senão a gente Verdade. balança e balança feio. Então, Verdade. assim, eu tô aqui falando, né? Porque às vezes as pessoas olham para nós que tá aqui falando, acham que a vida é perfeita, que a gente vive assim 100% do, né, não aperfeiçoado já, como É verdade. disse, né? Assim, mas não, nós estamos também nesse glória em glória, né? Nesse crescimento, porque ele não tem fim. Não tem. Então, eu me peguei, né, dias assim, chorando, triste. E eu falava assim: Espírito Santo, me ajuda a centrar os meus sentimentos. Eu sei que eu posso ter esse sentimento. Porque até Jesus ficou triste quando o Lázaro morreu. Mas eu não vou me deixar dominar por ele. Eu não vou me deixar dominar pelas circunstâncias. Não vou deixar o medo, porque o medo veio bater na minha porta. Tá vendo? Aconteceu com ele, pode acontecer com você, pode acontecer com seu marido. E é óbvio que pode acontecer. Verdade. Mas aquele medo começa a vir, aí você começa a olhar para o seu filho, eu comecei a olhar para os meus filhos, eu me imaginava naquela situação, eu pensava na minha amiga, e eu chorava. E aí eu fui passando esses dias construindo dentro de mim aquilo que Cristo é, fundamentado naquilo que Jesus já ministrou ao meu coração, né? Então é óbvio que eu não deixei de ficar triste, mas eu não me permiti ser dominado por aquilo, porque senão eu ia entrar numa neura também, né? É verdade. Quando a pessoa é muito próxima, a gente sente muito. Porque quando vai estar mais longe, parece que você sente pela dor, empatia com a dor do outro, mas é uma coisa que está lá longe, né? Mas quando está perto, a tendência é maquiar. Então, foi muito legal quando você mandou. Eu falei, nossa, Jesus, foi exatamente o que eu passei nesses dias, né? Porque... E eu orava, Lê, e eu colocava o meu coração diante do Pai e falava, Pai, meu Deus, eu tô angustiada. Eu falava assim para ele, remove essa angústia. Eu sei que é de mim, mas eu não quero sentir isso, eu não quero que isso me domine. Eu falava, Pai, se isso, né, tudo que a gente tem visto, tem acontecido no mundo, muita só coisa ruim, eu falo, Senhor, isso deve ser os inícios da dores, né? Tudo que tá acontecendo. Eu falei, Pai, eu quero usar dessa situação para me fortalecer. E eu quero te dizer que o Senhor tem uma filha aqui para contar nos últimos dias para exalar o seu perfume, para exalar o teu amor. Eu me recuso, diante dessa situação, esmorecer e deixar tudo aquilo que eu tenho aprendido no Senhor, né? Eu me recuso porque eu sei que aos últimos dias e a minha vida, Senhor, vai ser para exaltar o teu nome. Por isso, medo, você vai para fora. Pensamentos ruins, eu te rejeito. Sabe? Então, e é uma conversa constante. É verdade. Sabe? É aquela coisa. Então, eu vivi essa semana na prática isso. Nossa, é muito doido. Aí, de repente, o Senhor fala, agora vamos lá, já vamos ministrar sobre os outros. Que doido, meu pai. E me veio você nessa semana e o tema era esse, não tinha outro tema, não. Olha, que Jesus lindo. Porque realmente, eu tô falando aqui, mas, gente, na prática, né, realmente a gente passa por isso. A gente tem isso. E aí, eu gosto muito de ilustração e eu gosto muito de me ver na situação.
Então eu paro para meditar, assim, eu tenho duas escolhas para fazer. Eu fico olhando para mim. Eu falo, ou eu vou para o que o meu coração nesse momento está querendo me dizer, ou eu vou olhar para Cristo. Eu falo, Espírito Santo, me ajuda a olhar para Cristo. Espírito Santo, me traz à memória tudo que Jesus fez por mim naquela cruz, tudo que Jesus é. Não me deixe esquecer de nada. E aí eu começo a declarar. Eu começo a declarar Amém. todas as verdades. Que eu sou amada, que eu tô em Cristo, que eu tô sentada com Ele nas regiões celestiais. E assim, vou declarando. E, gente, é impressionante. Aquilo vai ganhando dentro de forma, nós. né? Forma. Vai ganhando forma. Vai. E é interessante, vai ganhando forma e nós vamos nos transformando na imagem da palavra, né? Quando a palavra fala, nós vamos nos transformando naquela palavra. Então, aquilo vai trazendo pra gente uma segurança, né, Gica? Uma confiança, um descanso. Porque o descanso, ele é fruto disso, da fé, né? Então, essa ministração, né? Ela tem esse poder, né? E o verbalizar, o declarar, né, Ale? É verdade. Sim, é muito importante nesses momentos, porque todos nós, gente, vamos passar por tribulação, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque Cristo venceu. E era isso que eu declarava, o Senhor venceu. Então eu tenho que me apoderar da sua vitória, né? Eu não posso olhar para as circunstâncias. E aí, quando você mandou o tema, eu lembrei, óbvio, de João 15, que eu queria compartilhar aqui, não Vamos. sei. Né? Eu vou ler aqui para contextualizar. Pode ler, fica à vontade. Tá? Eu vou ler do 1 ao 11. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra e lhes tenho dado e falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Aleluia. Eu peguei esse tema porque você falou sobre permanecer, né? E eu lembrei desse texto que é muito conhecido e muita gente lê esse texto e fica apavorado. Né? Oh, ele vai me cortar, ele vai me cortar. É verdade. E eu quero esclarecer esse texto sobre o que é permanecer. Bom, primeiramente, Jesus, vamos começar lá pelo final. Ele fala assim, ó, tenho lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, primeira coisa, Jesus nos disse tudo isso que eu li antes para que a nossa alegria seja completa. Não é para dar medo, não é para criar pânico, né? Mas é para que a nossa alegria seja completa. E a alegria o quê? De permanecer nele. Porque Jesus aqui, o foco nesse texto que eu enxergo, é que Jesus está nos mostrando que sem ele a gente nada pode fazer. Então eu quero trazer para vocês algumas palavras do original que traz interpretação errada nesse texto. Né? E aqui a primeira que ele fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Gente, esse cortar, todo mundo imagina que Deus vai vir e vai cortar e vai te desligar. Não é isso. O cortar, ele vem da palavra airo, que é levantar, elevar. Jesus, Deus, ele é o agricultor. Jesus é a videira, nós estamos nele. O pai olha para nós e vê lá um fruto mirradinho, sobrecarregado com as preocupações. Como eu estava? Com tudo, naquele desespero, naquele medo. Ele vai falar assim, opa, eu preciso levantar aquele ramo, trazer ele para cima, para que ele possa frutificar. Eu preciso agora sustentar a Gica
para que ela possa frutificar. E a palavra permanecer, que aí ele começa aqui, permaneçam em mim, porque muitas vezes eu li esse texto como tipo assim, eu tenho que permanecer em Cristo, eu tenho que permanecer. Mas, gente, nós já estamos em Cristo, nós já estamos nele, essa é a nossa posição, isso nunca pode ser mudado. Então, o permanecer vem da palavra meno, que significa ser mantido, sustentado. Então, o permanecer, Ale, nada mais é de que eu lembrar de quem eu sou em Cristo Jesus. E não é no meu esforço, não é no meu fazer, naquela coisa, não, eu tenho que permanecer em Cristo, porque senão ele vai me cortar fora. Né? Aí todo mundo vai falar assim, mas Gica, e a parte que ele fala ali embaixo? Então, olha só. E aí a gente precisa prestar muita atenção. Ele diz assim, ó. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Não. Se alguém não permanecer em mim, ou seja, se você se esquecer de quem você é em mim, será como? Ele está dizendo que será como o ramo que é jogado fora e seca. Ou seja, será como um ramo que está ali, que esqueceu quem ele é e ele não serve para nada. E ele é lançado, né? E aí, o que eles fazem com o ramo que é jogado fora e seca? Tais ramas são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Jesus não está falando que ele vai te lançar fora, que ele vai te queimar. Ele está falando que se você esquecer de quem você é como um ramo seco, que não serve para nada. Nossa, é muito forte. Entendeu? É verdade. Como? E não que você é. E por isso... Obrigada! O marido chegou, ganhei, obrigada! Já vou, amiga. Então, Ale, isso é muito importante. Por quê? Eu fiz questão de começar pelo 10. Porque você concorda que se Jesus está escrevendo para que a nossa alegria fosse completa, se ele estivesse nos falando que ele iria nos jogar fora, nos queimar, jamais, ele iria falar isso? Não. Não teria como. Como sua alegria pode ser completa se você está sendo rejeitada? Eu jogar fora dá a impressão de que eu fui rejeitada por alguma coisa que eu fiz ou que eu deixei de fazer, né? Por alguma obra. Exatamente. Que eu deixei de permanecer. Então eu fui cortada. E não é isso. Não é isso. Ele só está dizendo que se a gente não saber quem nós somos, a nossa posição, a gente é um ramo. Tá, filha, depois a mamãe vê, tá? Eu já vejo, obrigada. É como um ramo que não serve para nada. Por exemplo, e vamos pegar o meu exemplo que eu comecei. Naquela situação, porque, gente, eu enxergo, Ale, a vida é uma construção. Tem áreas que eu sou mais forte, tem áreas que eu sou mais fraca, né? E a gente tá crescendo de glória em glória. É isso mesmo. Então, é no dia a dia. Por isso que o relacionamento com o pai, ele é diário, ele é toda hora, né? Porque assim, naquela situação, se eu me esqueço de quem eu sou em Cristo Jesus, se eu deixo aquela angústia tomar conta de mim, eu não estaria transbordando aqui hoje, eu não estaria dando muitos frutos. E é verdade, Gica. Entendeu? Eu estaria ali na minha angústia, você poderia me convidar e eu falar, nem a pau ali, ai, não tô bem. Nem, não tô no momento, não tô, não. Exatamente. E você sabe, Gica, você falando isso, o que mostra que, na verdade, tudo é um fluir de dentro para fora. É o rio de água viva que o Senhor falou, né? Os rios. Né? Porque, assim, talvez você não daria conta de produzir isso, mas o rio, ele não é interceptado por causa das nossas dores, por causa das nossas circunstâncias, quando nós não permitimos que ele seja, né? Porque muitas vezes a gente mesmo intercepta, né? Exatamente. E essa é a ênfase, Ale, que eu pego desse texto, quando ele fala assim, sem mim nada podeis fazer. Nada. Porque eu, muito tempo, né? Agora fazer o parênteses com a religião, que eu sempre tenho que fazer, né? Que eu vivo muito tempo nisso. Eu queria dar o meu fruto na minha força. Como? Eu preciso me santificar, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso fazer isso, acreditando que isso iria dar os frutos. Mas não, o que dá os frutos é eu estar ligado na videira, que é Jesus. E a seiva, né? Imaginando a seiva de uma árvore, né?
o que que acontece? Ela pega lá da raiz, ela vai e distribui. Então, Jesus, ele está distribuindo da vida dele para todos que estão nele. Amém. Agora, Amém. o que impede a gente de frutificar é a nossa falta de consciência disso. É a falta de consciência de quem nós somos nele. Que é tudo sobre ele. Que é ele quem faz em nós. Que é ele que opera tanto o querer e o realizar. A gente só se coloca à disposição. E aí, para fechar assim, o raciocínio, eu quero ler também 1 João 2, do 24 ao 27, que ele diz assim: quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneçam em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam de alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Uau, isso aqui pra mim... Nossa, tremendo. Fecha. Porque ele, né, João ali está nos exortando para quê? Para que a gente não se esqueça daquilo que nós temos aprendido desde o princípio, daquilo que é Jesus, né? Porque a unção está sobre nós já. Amém. E o Espírito nos ensina. Então, veja, na minha batalha ali, quando eu tive, né, na minha batalha de mente, o que eu falava? O Espírito Santo faz me lembrar. Espírito Santo faz me lembrar de todas as coisas de Jesus. Espírito Santo ilumina os meus olhos, traz luz, traz revelação. Por quê? Porque ele está aqui para me ensinar todas as coisas. Isso não significa que eu não possa me socorrer a uma amiga. Olha, eu não estou bem, ora comigo. Não é nada disso. Mas eu tenho essa consciência de que o Espírito está em mim, que ele está ministrando e que ele me ensina todas as coisas. Nossa, então, eu falava para ele, Espírito me ensina, Espírito revela, Espírito me ajuda porque a angústia está tomando meu coração, eu não gosto disso, eu não quero isso. E você tomou o caminho certo, porque a palavra de Deus fala, né? E ele nos assiste, né? Nas nossas fraquezas. Então, naquele seu momento de vulnerabilidade, você escolheu o melhor caminho. Porque por mais que você tivesse tido uma palavra de consolo de várias pessoas, essa palavra de consolo, ela não teria tido o poder de entrar dentro de você e promover a mudança de dentro de você. Mas porque você foi assistida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, ele fez a mudança real, né? A mudança real do seu coração, daquele coração enlutado para um coração sereno, um coração acolhido, um coração consolado, na verdade, porque o que você recebeu do Espírito Santo foi um consolo. E esse consolo é que te permite agora estar aqui consolando a outros com o mesmo consolo que você também foi consolada, né? Então é o Espírito Santo, isso é tremendo. Eu falo que uma vida cristã sem essa consciência do auxílio do Espírito Santo, ela é uma vida cristã capenga. Você não tem como andar na graça se não for pelo Espírito. É impossível. É impossível. É impossível, Ale. É impossível achar, e é um grande engano que a religião nos dá, achar que nós podemos permanecer em Jesus. É ele que permanece em nós, gente. É ele que veio. Entendeu? Tem uma passagem de João, não me lembro agora, que fala assim, que Jesus está nos segurando e Deus está segurando Jesus. Então, tipo, não tem como gente sair. Então, a gente tá muito seguro. Então, não é a gente que vai lá e segura Jesus. Não, é ele que entrou. É ele que nos fez um com ele. E agora o que a gente precisa para permanecer é ter essa consciência. É se permitir ser sustentado por ele com o auxílio do Espírito Santo. Aleluia. Que está em nós, nos ensinando todas as coisas. Né? Então, aleluia. É essa consciência que nós precisamos ter, porque não é sobre o que nós podemos fazer para permanecer em Jesus. A única coisa que a gente fez foi só falar assim, Jesus, eu quero. O resto foi todo o trabalho dele, porque foi 2000 anos atrás, na cruz, na obra consumada de Jesus. E você está falando isso, eu estou lembrando, Gica, não sei se você viu, o Reinhard, ele soltou um videozinho no GTV, não sei se foi anteontem,
Ele falando sobre a questão de você ministrar o seu coração. Não sei se você viu isso. Ele dizendo o seguinte, por exemplo, num momento desse como que você está enfrentando, o seu coração precisava ser ministrado. Então, à medida que você foi ministrando ao seu coração, é como um liberar, né, daquilo que estava em você. Não é que você produziu alguma coisa, mas você deixou fluir, né? Você deixou fluir e foi ministrando ao seu coração. E nesse momento foi sendo substituído um estado por outro, né? E eu fico maravilhada com isso, porque muitas vezes o nosso coração ele é tomado, né, por sentimentos, por dores, e são dores reais que dizem respeito a essa vida humana. Por muito tempo, eu dizia isso para o meu filho ontem, por muito tempo eu tinha medo dos sentimentos, então eu negava. O que também o Reinhard disse no vídeo, olha, não adianta você negar o que está aí, mas o que você faz? Você ministra ao seu coração para que o seu coração ministrado ele permita que o espírito flua, né? Ele permita aquele fluir do espírito passe pelo seu coração e lá é como se um lavar, né? É o lavar da palavra mesmo. É o lavar da palavra. É bem isso, Ale. E é diário. E é o que você falou no começo, né? É na dificuldade que a gente precisa olhar para Jesus, né? Lá em 2 Coríntios fala que as nossas armas, né? Eu acho que acaba entrando nesse assunto, porque na verdade a nossa batalha, todo o cristão, a batalha nossa é na mente. É verdade. A gente já sabe que nós já somos mais que vencedores, né? Não é que eu vou travar uma batalha com o Satanás, porque para mim isso já está claro, ele já foi derrotado na cruz e ponto final, ele foi despojado, todo principado e potestade. Só que ele quer me atacar com o quê? Com o de fora, porque dentro ele não pode. Não então pode. Ele começa a me atacar com as coisas de fora. Então, lá em 2 Coríntios, até marquei 10, 3 ao 5, vai dizer o quê? Que as nossas armas, elas não são humanas, mas elas são poderosas para desfazer fortalezas, sofismas, mentiras que se levantam. E quem lança essas coisas? Tudo é Satanás que lança. E aí que tá, então, a gente, sendo assistido pelo Espírito Santo, não deixar que essas mentiras entrem no nosso coração. Porque o fato de você estar sentindo não significa quer dizer que entrou. É real. É verdade. Entendeu? E assim, eu não entendo muito de psicologia, essas coisas de neurociência. Mas o que você produz dentro de você, você começa a ver que aquilo, você começa a acreditar que aquilo é real. Que aquilo é real. Se você vai alimentando aquilo vai tomando uma proporção tão grande. Né? Se você pegar, por exemplo, a síndrome do pânico, ela é muito isso, né? A pessoa, ela cria um estado na mente e ela entra num verdadeiro pavor, né? Mas, de fato, aquilo que ela está sentindo não é real, mas para ela é totalmente real. Tanto é que o corpo ele entra num processo de... A pessoa sua frio, a pessoa treme, a pessoa passa mal verdadeiro, porque aquilo dentro da mente dela se tornou realmente uma fortaleza, porque ela ficou refém, dominada, né? E é o Espírito Santo dentro de nós é que nos guarda desses processos que atingem a nossa alma, porque, como você disse, o diabo não tem poder sobre nós, mas ele tem a nossa mente como um campo de batalha, né? Exatamente, ele tem. E ele lança. Então, E aí que então entra o que João nos orientou, de nos lembrarmos desde aquilo que temos aprendido desde o princípio. Né? Eu sei que muita gente aprendeu muita coisa errada como eu aprendi. Por isso que entra a inovação da mente. Né? Um processo constante, né, Gica? Exatamente. Porque o que nos faz desfrutar da vitória é saber, é ter o conhecimento, a revelação daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Porque eu falo, eu nessas horas... Tá. Sabe? Eu acho que tá travando, Gica. Travou? Parece que travou. Tá normal. Deixa eu beber uma água. Gente, tá um calor aqui. O seu tá... Vamos ver. Continua, acho que dá. Vamos ver se tá. O que eu tava falando? O que eu tava falando, Ale? Falhou um pouco. Pera aqui. E até eu perdi, porque eu fui desativar o negócio aqui agora para poder, porque travou e eu perdi.
Ai, meu Ah, Deus. que a gente aprendeu muita coisa errada, né? E eu É, aprendi. Então, assim, aí que entra a questão da renovação da mente. Então, eu quero te dizer o seguinte: se você não está desfrutando de vitória, então tem provavelmente crenças erradas e limitantes dentro de você. é verdade, Dica. Então, nós precisamos mudar as crenças do nosso coração, porque uma crença errada produz comportamento errado. É, Então, por exemplo, uma pessoa que não acredita que ela é mais que vencedora em Cristo Jesus, ela já não desfruta de vitória. Uma pessoa que acredita que ela tem que guerrear com Satanás, que ele não foi vencido, ela não desfruta de vitória. não, Então, uma pessoa que acredita que ela não está ligada em Jesus, que ela pode ser cortada a todo tempo, Jesus, que Jesus vai lá. ela vive Eu insegura. fiz coisa boa, eu tô lá na videira. Eu fiz coisa errada, Jesus me cortou. Fui Agora eu fiz cortada. coisa boa, ele me colocou de novo. Você nunca vai desfrutar de vitória, porque você não tem segurança. Então, o Verdade, permanecer é saber que a nossa segurança está em Cristo Jesus, de acordo com a obra que ele realizou na cruz por mim e por você. Então, o meu verdade, desafio é Dica. para que cada um aqui que esteja assistindo desfrute e conheça, tenha plena revelação e conhecimento da obra consumada de Jesus. O que realmente significa essa obra Verdade. consumada. Porque nessas horas eu só me apego a Cristo, aquilo que ele fez. Não É é verdade. fácil. Pode E falar. isso que você está falando é tão forte, porque às vezes a gente fica querendo adquirir tanto conhecimento de tanta coisa. E se a gente for pensar bem, se nós tivermos essa consciência da obra da cruz, ela nos é suficiente para tudo. Não Pra é? tudo. Porque eu falo assim, eu lembro, às vezes você sabe tanta coisa, vai enchendo com tanto conhecimento, mas não estabelece as bases da fé. Enquanto que se você crê que seja só nisso, que isso não é só, mas eu digo assim, Uhum. olha, eu só sei de uma coisa, Jesus morreu e naquela cruz ele me fez mais que vencedora. Se você tiver essa base, esse fundamento na sua vida, o seu olhar para o mundo, o seu olhar para os fatos da vida, o seu olhar sobre tudo, ele é um olhar diferente. Isso que você está falando é muito forte. É. Ale, e é isso Muito. que nos sustenta, entendeu? Depois que eu entendi a obra consumada de Jesus e que eu tirei o olhar de mim e coloquei em Cristo, eu vou te falar, é assim, é difícil porque a gente lida com os nossos sentimentos. É difícil assim, É, é que a gente está passando. Mas ao mesmo tempo é um alívio muito grande para nós saber que é sobre Jesus, não é sobre nós. Eu me sinto às não. vezes assim, falo, gente, eu me pego assim, eu falo, Jesus, como que o Senhor pode me amar desse tanto? Como que você ama essa filha cabeçuda sua, tem nome? Ai, ai, ai. Sabe? Então, isso traz uma paz, isso traz uma tranquilidade ali. É muito grande. É muito grande você poder desfrutar, você olhar para a obra consumada de Jesus. E nessas horas, eu só pedia isso, eu só falava isso. Jesus, fixa, Espírito Santo, fixa meus olhos em Jesus. Giovana, eu falava, Giovana, olha para Jesus. Giovana, olha para a obra consumada. Sabe? E aqueles momentos ruins de madrugada que você acorda, que você não consegue dormir, que você entra aí, começa a vir, né? Parece que é a pior hora, né? Começa a vir um monte de É verdade. pensamento. Porque aí começa a pensar, né? Nossa, aquelas coisas eu parava, eu fechava o meu olho, eu falava assim, não, só vou olhar para Jesus. Aí é o meu jeito, né, gente? Assim, cada um encontra uma forma, mas eu gosto eu me imagino na cena, sabe? Eu me Aham. coloco ali com Jesus, tipo, eu vou reconstruindo aquilo. Eu imagino Jesus olhando pra mim da cruz, entendeu? Jesus falando comigo, olha, minha filha, eu tô fazendo isso por você, Gica, eu amo você. Eu realmente Não, vou isso é muito pensando. forte. Isso é muito forte, porque a nossa alma, ela entra, assim, ela precisa muito desses recursos. Isso é, assim, funciona muito essa questão de você pensar, imaginar, vivenciar. Isso é um recurso que a alma, isso funciona na alma, sim. Funciona, Funciona na alma, sim, funciona. pra mim realmente funciona. Então, E esse negócio que você está falando, Gica, eu fico pensando, né? Eu acho que nós já até conversamos sobre isso. Eu tive um período na minha vida que eu travava guerras quase que o dia inteiro. Pouco tempo eu tinha descanso, então assim, minha vida era uma guerra. Toda hora eu estava repreendendo um trem diferente, né? E aí, hoje eu tenho visto. Até as minhas orações mudaram, porque hoje, quando eu
acontece alguma circunstância, eu falo, Senhor, eu só quero uma coisa aqui, ó. Eu quero a justiça de Cristo. Porque a justiça de Cristo me fez mais que vencedora. E a justiça de Cristo derrotou a Satanás. Então, coloca cada um, aqui manifesta cada um a sua realidade, quem ele é, e tá tudo resolvido. Então, eu ando em vitória e ele anda vencido. Ontem eu estava falando com o Senhor, eu falei, Senhor, na cruz o Senhor esmagou a cabeça da serpente. Então, se a cabeça dele tá esmagada, então ele não tem como prosperar nenhuma ideia contra a minha vida, porque a cabeça dele já está esmagada. Ou seja, tudo que flui dessa cabeça já está derrotado, já está esmagado. Então, você muda, porque você para de travar guerras, porque de um jeito ou de outro, Satanás também, hoje eu penso, Gica, que Satanás ele não se importava com esse tipo de coisa. Porque aí ficava num nível de justiça própria. Ou seja, você vai ter que sair porque isso, porque aquilo. Virava um nível de justiça própria onde Cristo saía do centro. E o centro virava eu e ele numa guerra. Acho que ele adorava, né? Não é? Aí ficava assim, nós entrávamos numa guerra, ainda que fala que é guerra espiritual, que não era uma guerra corporal, mas era um embate de força para força. E não é sobre isso. Não é sobre isso. Né? Eu falo que, né, que a palavra diz que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal, que está lá em Efésios, né? Mas o que a pessoa não entende é que não é no tete a tete como a gente aprendeu, né, nessa guerra. Porque Satanás, ele já foi vencido, né? Então, a nossa guerra é de não aceitar as mentiras que ele lança para nós. Né? É verdade. De não deixar. Aquele ditado popular, para mim, explica isso muito bem. A gente não pode impedir um passarinho de pousar na nossa cabeça, mas pode impedir ele fazer um ninho. Né? E Satanás é isso. Ele quer fazer um ninho, porque depois que ele faz o ninho e aquela verdade entrou dentro de você, pronto, aquela verdade que não é a verdade de Deus vai destruir você. Porque você vai produzir frutos, né? Ela vai produzir frutos. Não é uma coisa, vamos dizer, neutra, não é. Ela vai impactar a sua vida de alguma forma. Ela vai impactar. Né? E aí, se você pegar, você vai ver que todos os problemas, na verdade, que nós passamos, a principal situação não é o problema em si. Porque quando você já venceu, você já está, como que eu falar? Você já está no estado de vitória, você já tem consciência da vitória dentro de você. Por mais que você passe aquilo por fora, como você enfrentou, você já sabe que a vitória ela vai se manifestar. Você não vai ficar derrotado. Então você já passa até com um coração diferente. Isso vai se manifestar. Agora está esse turbilhão aqui, mas vai manifestar quem eu sou, vai manifestar o que Cristo fez. E você caminha naquilo, né? É isso. E Ale, por isso a importância de saber que qual é a nossa posição em Cristo Jesus. E que a nossa posição, ela independe daquilo que a gente está passando. É verdade. Né? Eu posso... Gica, como que você vê essa questão de decair da graça? Tá. Muita gente, Gálatas, né, que fala, Paulo vai falar isso, né, de não decair da graça. Bom, muita gente entende, né, o decair da graça como perca de salvação, mas não tem nada a ver com perca de salvação, né? O decair da graça é quando você você volta a se relacionar com Deus de acordo com a sua justiça própria, no seu merecimento, né? Porque a gente vai pegar o contexto de Gálatas. Paulo está escrevendo lá para as igrejas, né, da região da Galácia, exortando em que sentido? Olha, eu não estou acreditando que vocês conheceram Jesus, né, que justifica vocês não pelo que vocês fazem, mas pela fé, mas agora vocês estão querendo voltar a ser justificado pela circuncisão, pelo cumprimento da lei. Então, Paulo está chamando a atenção dele. Né? É óbvio que nós cristãos, a gente não faz a circuncisão, mas a gente quer tentar cumprir os 10 mandamentos, né? Para ser justificado. Então, Paulo está dizendo isso, que você decai da graça. E Paulo não só fala isso, mas depois ele vai falar muito forte isso quando ele mexeu comigo, que a gente gospe na cruz de Jesus. Nossa, quando a gente, né, tipo, a gente anula aquilo que Jesus fez, é muito forte. Quando a gente tenta se relacionar com Deus através do nosso esforço e da nossa justiça própria. Então, o decair é sobre isso.
Nossa, é né? forte. Agora eu te pergunto, um cristão salvo, ele pode decair da graça? Sim, ele pode. Ele está Sim, salvo, pode. ele não perdeu a salvação, mas ele está se relacionando como eu me relacionei muito tempo com Deus, acreditando que era as minhas obras, as minhas atitudes, o meu esforço, o meu merecimento, a minha justiça própria. Então, teoricamente, quando eu digo assim, eu sou salva, mas Uhum. cuidado com esse mas. Porque toda vez que eu acrescento mas, Nossa, eu estou dizendo que a cruz de Jesus não foi suficiente para minha vida. Então, assim, verdade. eu estou salva, mas agora eu preciso me santificar. Não, eu já fui santificada pela obra da cruz. Porque se eu não tivesse sido santificada, eu não poderia me relacionar com Deus. Porque Deus, Verdade. ele não se relaciona com o pecado. Então, por isso que Jesus, ele matou a natureza do pecado que estava sobre nós e nos transportou do reino do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E agora ali eu tenho um relacionamento com ele. Mas isso é sobre mim? Não, é sobre o que Jesus Não, fez. Então, os mas é muito perigoso, porque toda vez que eu coloco um mas, eu estou dizendo que a obra de Jesus não é suficiente. E dizer que a obra de Jesus não é suficiente é decair da graça. É olhar para Jesus e dizer, verdade. Jesus, o que você fez não é suficiente. Eu agora preciso fazer mais coisas. Eu preciso agora correr Verdade. atrás. Eu preciso agora pagar o preço. Eu preciso agora carregar uma cruz. Não, não tem nada disso. Não há mais essa Então, necessidade. não há mais essa necessidade. Então, decair da graça é isso. É sempre que eu quero me É, relacionar com Deus. Através do meu inter- merecimento, dos meus esforços. eu estava até Agora, pensando sobre isso. Fala, pode falar. não. Agora, isso não significa, eu acho importante a gente sempre falar isso, né, Lê? Porque às vezes tem gente nova. Isso não significa que a gente não ore, que a gente não jejue, que a gente não tenha tempo com Deus, que é 24 horas. Não tem nada a ver. Mas Não, a, a, fugiu a palavra. A intenção do coração é outra. Eu não faço mais para, né? Eu porque faço por quê, né? para receber algo de Deus, a É, bênção, ou a salvação, ou o favor. Não. Eu faço porque eu sei quem eu sou. Eu sou generosa porque eu recebi tudo de Deus. Eu oro porque eu quero ter mais tempo com Ele. Eu leio a palavra porque eu tenho fome dele. Eu quero é conhecer mais verdade. esse Deus. Então, é diferente, Muda né? tudo. Muda tudo, muda tudo, muda tudo. É o inverso, eu falo que é o inverso. Eu falo que quando, né, a gente tem esse plim-plim na cabeça, você fala, meu Deus, como que eu podia viver tanto tempo assim, querendo? E era cansativo, né? Por isso que a gente vê hoje os crentes o quê? Ai, tô no deserto, tô na Cansado. luta com Satanás. É duas coisas. Você não vê Verdade. crente feliz, você não vê... assim, é, vai conversar com o crente. Ai, difícil, né? Nossa, a vida tá É difícil. luta, É deserto. luta. Nossa, quanta luta. E ainda a religião nos ensinou que quanto mais luta, melhor é. Quanto mais luta, mais espiritual, né? Mais Porque espiritual. sinal Significa que você tá no que. caminho certo. Eu, Mentira. eu, eu escutei isso muito. Eu Eu também. escutei isso muito. Eu Muito. também. Quando as Esses coisas dias estavam eu indo em acho. paz, eu achava, eu falava, ixi, tem alguma coisa errada. Esses dias eu estava num determinado lugar e eu achei assim engraçado. Era uma casa bem próxima da outra. Aí tinha uma pessoa conversando do outro lado do muro. E ela estava falando alto, então a gente acabou que escutando. E ela estava falando ao telefone e ela dizia assim: eu tenho falado com Deus, que Deus tem que me abençoar, porque afinal de contas eu sou uma pessoa boa, eu tenho feito minhas campanhas, eu tenho orado, eu tenho participado dos propósitos. E eu fiquei escutando. Eu falei, meu Deus, que vontade de subir o muro e falar, não, vai de... Minha vontade era falar, deixa eu subir ao muro, porque e falar para ela, muda esse lugar agora, sai desse lugar agora. Então, aí eu comecei a olhar ela falar, observar, e eu pensei, gente, quantas vezes. Vi, a Lê tá travando pra mim agora. O seu Oi, tá. a Lê. Aí, eu tô te escutando agora. Voltou? Voltou. Então vai. Ale, essa imagem tá Alguém tá embaçada pedindo. pra mim. A minha tá Ah, normal? engraçado. Deixa eu pôr no trem.
Ale, de quem que tá travando? Voltou, da Gica, voltou, Gica. Voltou, tô te vendo agora. É. Então, aí eu não sei, tá escutando? Tô escutando, normal. Então aí eu falo assim, quantas vezes a gente andou dessa forma, né? Assim, buscando justificar, ou seja, se eu tenho que fazer isso, porque afinal eu fiz isso, eu faço isso, eu sou isso. Muitas vezes, né? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro, eu jejuo. Então a gente parece que a gente se apega a essas coisas, né? E eu não sei o que você pensa, Gica. Eu percebo que a questão de decair da graça, eu não sei qual é a sua opinião sobre isso. Ela me parece que nós somos mais tentados a retroceder da graça num momento de luta, porque às vezes a gente passa uma situação em determinada área da vida que aquela situação às vezes ela perdura no tempo. Às vezes ela não se resolve como outra área que resolveu, você foi ali, declarou e a coisa aconteceu. Então, às vezes, alguém aqui pode estar enfrentando. A gente enfrenta tem uma área da vida que às vezes você ainda precisa exercer mais fé, precisa. Assim, que aqui você não está conseguindo. Aqui não resolveu de alguma forma. Aí a gente começa a falar, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para isso resolver. O que será que eu não fiz ainda? Será que eu ainda não me confessei? Será que eu ainda. Então, eu vejo o decair da graça muito nisso também. Porque tem hora que a gente fala assim, gente, essa situação não resolveu, o que será que em mim está faltando ainda para essa. Não é, Gica? Você concorda com isso? E para mim esse é o ponto mais fácil da gente decair. É no meio da pressão. Que são as setas, né? Que o inimigo ele vai sempre nos acusar. Né? Eu falo que eu vou criando algumas coisas na minha cabeça para bloquear o inimigo, né? Então, assim, por exemplo, eu já tenho muito claro, o Espírito Santo não acusa. Qualquer palavra de acusação, eu já identifico na hora. Não é de Deus. Eu já bloqueio. Veio assim, algo que eu não confessei, algo que eu não fiz, algo que eu preciso fazer. Eu falo, opa, tem alguém me acusando. Isso não é Jesus. Eu já bloqueio. Sabe? Glória a Deus. Então, assim, mas tudo isso é por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Amém. Amém. Né? Eu tenho desfrutado, eu tenho crido nesse conhecimento, crescido nesse conhecimento, e é o que eu peço todo dia, que não me falte revelação e pleno conhecimento de Jesus, de quem Ele é, né? Para que a gente possa enfrentar. Então a gente vai criando, a gente vai percebendo, porque o inimigo, ele age sempre da mesma forma. Ele agiu com Jesus da mesma forma. Verdade. Ele agiu com Adão e Eva da mesma forma e ele age com a gente. Ele sempre vem com uma mentirinha disfarçada de, às vezes, até uma verdade. Por isso que a gente precisa sempre olhar para Jesus. Para mim, aqui, assim, olha sempre para Jesus, que a gente não vai ser confundido. Amém. É primordial, gente. É Jesus 24 horas. Jesus... Não tem erro, né? Olhou para ele, não tem erro. Hoje que tem uma pessoa te perguntando, a Kátia, sobre a questão do pecado agora na nova aliança, separar o homem de Deus. Tá. Bom, ela perguntou aqui, ó. A gente sabe pecado separa o homem de Deus. Isso. A gente sabe que Jesus, ele reconciliou, ele estava na cruz reconciliando o mundo com Deus. Então, assim, a gente precisa entender que a Bíblia fala de 2 pecados, tá? No original, mas no nosso português sempre vai estar pecado. Que agora fugiu o original, o harmatia e o... Nossa, fugiu. Gente, depois eu escrevo, depois eu falo. Mas nós temos 2 pecados, que o pecado natureza, que é o harmatia, e o outro pecado, que são os desvios de justiça. Jesus, na cruz, ele eliminou a natureza do pecado que havia entrado lá em Adão e Eva, lá atrás, no Jardim do Éden. Quando Deus disse para ele, se comeres, a morte entrará em vocês. Certo? Tanto é que Deus, ele destrói o quê? O pecado e a morte. Agora, eu e você, nós já somos seres eternos. A eternidade já começa aqui agora. Porque a gente já é eterno, né? Então, o pecado foi destruído na cruz. E não há mais separação. A palavra diz que o véu se rasgou e Deus pôde sair do lugar dele, através de Jesus, e nos unir com ele. Então, nós fomos unidos agora, através de Jesus. E essa natureza do pecado não existe mais, porque Deus, quando ele olha para nós, ele vê Cristo, a justiça de Cristo. Gica, então você quer dizer que você não peca, que eu não vou pecar? Não.
Aí nós vamos ter os desvios de justiça, que são os pecadinhos. Entendeu? Mas eu não tenho mais a natureza. Porque assim, ó, a natureza, ela produz um ser pecador. Mas eu agora não sou mais pecadora. Mas quando eu me esqueço de quem eu sou em Cristo Jesus, eu vou cometer um desvio de justiça. Eu vou pecar. Mas eu já estou perdoada por Deus. E eu vou me lembrar disso no momento. Vou falar, Jesus, obrigada porque a tua cruz me perdoou desse pecado. Me faz lembrar daquilo que eu sou em Cristo Jesus, para que eu nunca mais cometa isso, nunca mais faça isso. Então é isso que a gente precisa ter. Paraptoma. Hamartia e paraptoma. Harmatia é a natureza do pecado e paraptoma é os desvios de justiça. Dica, olha só, outra aqui. Nunca conversei com Deus e meu coração anseia muito por isso. Como eu posso entrar na presença dele? Ó, não sei, eu não consegui ver o nome. Eu também não consegui ver o nome. Olha só, você está acreditando numa mentira que você precisa ir para a presença de Deus. Mas eu quero te contar que você já está na presença dele porque ele está dentro de você. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, seu coração com certeza já aceitou, porque se você quer ele, você já merece o seu coração. Você só precisa se conectar com ele da sua forma, no seu momento. Ele está dentro de você e a partir do momento que você crê nessa verdade, que você já está na presença dele, você vai ouvi-lo porque ele está falando com você. É verdade. É verdade. E essa é outra coisa, né? Que também a gente não tinha, a gente achava assim, ó, era como se o Senhor vai e volta, ele entra e sai, ele fosse um visitante, né? Até muitos louvores, né, Gica? Visita, vem, visita, vem, visita. E parece que o Senhor vinha e ia, né? Vinha e ia. E não é assim, né? Não é. O Senhor, ele veio de uma vez para sempre. De uma vez para sempre. E nos uniu. A palavra diz que nós nos tornamos um só espírito com ele. E essa união, gente, é amalgamado o original, é misturado. É como você pegar a água e o trigo. Depois que você misturou a água e o trigo, tem como separar a água do trigo? Não tem. É assim é nós com Jesus. Só que por isso que eu volto a dizer que é muito importante. Nós precisamos renovar a nossa mente com as verdades de Jesus. Porque as crenças erradas produzem em nós comportamentos errados. Como esse moço aí que falou, né? Eu preciso entrar na presença de Deus. Por quê? Porque ele ainda não teve a revelação, a consciência de que Jesus já é um com ele. E que ele já está na presença. Por isso, gente, é importantíssimo a gente renovar a nossa mente com as verdades de Jesus. É constante, não tem fim. Isso, nós vamos crescendo, é de glória em glória. E a palavra diz que ao contemplarmos Jesus, somos transformados de glória em glória. Então, a contemplação tem algo muito especial. Então, contemple Jesus. O que é contemplar Jesus? É você olhar mesmo a obra consumada. Jesus, quem é você? Né? O que você fez? E digo mais, né? Olhando para Jesus, conhecendo Jesus, você está conhecendo o Pai. Porque Jesus só fazia o que viu o Pai fazendo e Jesus é a exata expressão de Deus. Então, aquele Deus do Antigo Testamento, ele é o mesmo, gente, ele não mudou. Só que lá era uma sombra, não era a realidade. A cruz mudou tudo e a gente precisa entender isso, que a cruz fez algo diferente. Então, nós precisamos olhar para Deus, a gente precisa olhar para tudo com os óculos da nova aliança. Da nova aliança. Os óculos de Jesus. Ela até pergunta também aqui, Gica, sobre o que significa secreto com Deus, bater até encontrar. Tá, esse texto, né? Todo mundo pega esse texto que fala assim, eu preciso bater até encontrar. Mas quando você pega para ler e vê que até o juiz, né? Que a mulher vai lá insistir na porta do juiz e bate. E aí ele finaliza o texto falando assim, até ele, porque ela insistiu, ele foi atender, imagina Deus. Então, imagina o pai. Então, assim, se o homem, ele foi porque insistiu, tipo, ele tá querendo dizer, para Deus, você não precisa insistir. Louvado seja Deus. Porque ele já te deu. E como que eu sei que ele já me deu? Porque eu olho para a cruz. Ele deu tudo em Jesus. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, toda a nossa maldição. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz e por suas pisaduras fomos sarados.
Então, por isso que eu preciso olhar tudo com os olhos da nova aliança. Olhar para Jesus. Eu sei que ele já me entregou tudo. Me entregou tudo. Tá bom? Chegando mais pergunta. É preciso jejuar? O secreto, né? Ela perguntou do secreto. O seu secreto. O secreto é o secreto. Eu, Gica, enxergo como o meu tempo ali com Deus. Uns falam devocional, outros falam secreto. O secreto é aquele tempo que você tá com ele. Não é ir pro quarto, fechar a porta, mas assim, se você tirar as distrações, eu acho aquele momento seu precioso com ele. Eu preciso jejuar. Gente, eu costumo dizer que a gente não precisa fazer mais nada. A gente tem que fazer nada. Porque se eu falar que a gente precisa fazer alguma coisa, eu tô anulando a obra de Jesus. Verdade. Mas eu não deixo de fazer porque eu preciso. Eu faço porque eu quero. Então, assim, se você não sente no seu coração de jejuar, não jejue. Entendeu? Porque você não vai fazer por uma obrigação. Mas um dia que o Espírito Santo falar assim, filho, vem passar um tempinho comigo aqui. E você ouvir e falar, opa, Jesus, é pra já. Vou deixar meu almoço aqui quieto agora que eu quero ficar com você. E é isso mesmo. É andar por um fluir, né? É relacionamento. É um relacionamento. É relacionamento. Nossa, eu fico maravilhada, porque é desse jeito mesmo. Muda tudo, muda tudo, a sua forma, né? Você não faz mais para alcançar alguma coisa. Tudo que você faz é porque já está feito. É uma resposta ao que já está feito, né? É uma resposta ao que já está feito. Não tem mais. A gente achava, eu tenho que amar Deus, eu tenho que buscar Deus. Parecia que tudo partia de nós. Então, o evangelho ficava pesado. Porque tem dia que você levanta muito apaixonado, mas tem dia que você levanta que você não tá nem conectando, sua alma está em outro lugar, sua mente está em outro lugar. E nesse dia, naquele tempo, a gente achava assim, nossa, eu não tô querendo nada com Deus, eu não tô isso, eu não tô aquilo. Mas a gente não sabe, né, que é o Senhor, a obra toda é do Senhor. E nós é porque fomos incluídos nela, né? Então, assim, sentindo ou não sentindo... não temos que fazer, mas fazemos porque é uma resposta nossa a tudo que nós recebemos. Na verdade, é o amor nos constrangendo, né, Gica? É o amor nos constrangendo. Exatamente. E eu vejo, Ale, que é assim, Jesus nos deu a provisão de fazer porque ele fez. Entendeu? Então, tipo assim, agora eu posso fazer porque ele tá em mim e eu tenho essa consciência. Então, é muito lindo isso, porque você fala, gente... o querer, tanto querer o realizar é dele. Vem dele. Nossa. Então, é intimidade, gente. Tem intimidade com o Pai. Gica, mas como eu tenho intimidade? A gente começa a conversar com Deus. Simples. Divide com Ele o seu dia. Jesus, está acontecendo isso. Espírito Santo, vem aqui, me ilumina aqui. 24 horas. Assim, não estou falando isso como uma imposição. Não. Mas assim, como que você tem intimidade? Como que eu vou ter intimidade com a Lê? Conversando com ela. Conversando. Me abrindo com ela. Tendo tempo com ela. Não assim, nossa, 8 horas, horário da minha devocional. Nossa, 8h30. Não acabou. posso. Tchau, Deus, fica aí. Não! Viva 24 horas com ele. Compartilha. Se você tá pé da vida naquele dia, fala pra ele. Fala. Eu falo, Jesus, eu tô pé da vida. Eu quero matar fulano. Eu quero esganar, eu tenho vontade, mas eu sei que, assim como o Senhor me perdoou, eu sei que agora a provisão está dentro de mim. Tá aqui, mas também Jesus tira isso de mim porque eu não quero, porque assim como o Senhor eu sou nesse mundo, eu quero refletir o brilho do Senhor, exalar Jesus. E aí você começa e até você esquece, e de repente você tá adorando Jesus ali, você fala, gente, eu tava brava, e de repente eu tô adorando. Agora já mudou tudo. Nossa, o tempo tá encerrando, Gica. Vamos encerrar, porque não te perde, não salva. Vai ficar salva, eu vou salvar a Gica. Foi lindo, como sempre, né? Legal, o Espírito Santo, ele transborda, como sempre. Você é um rio, né? Você é um rio, você vai fluindo assim. E a gente quer ficar aqui só assim. É um privilégio. A gente quer fazer. Vamos combinar com a Gica, fazer uma live de perguntas. Vamos. Vamos combinar uma live. Beijo, gente. Obrigada, Gica. Porque beijo, aqui tá gente. acabando. Tchau, tchau.